Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Enquanto os Dentes, romance do escritor Carlos Eduardo Pereira, um romance de 2017, lançado pela Todavia, romance de estreia do Carlos Eduardo Pereira, que o ano passado, meio que fez mais sucesso ainda com o Agora Agora, que também saiu pela Todavia. E eu fui ler o primeiro romance dele, que é esse Enquanto os Dentes, é o romance inicial dele. É um romance bem interessante, só que curtinho. Ele tem aí suas 96 páginas, se for a versão física, e o Kindle 88 páginas. Ele fica nessa média de 87, 88 páginas. Bem curtinho o livro, eu li ele dentro de uma semana. Eu comecei a ler ele na segunda-feira e ontem, no domingo, eu já terminei essa leitura. Mas um romance muito bom mesmo, um ótimo romance. Vai contar aí a história de um protagonista chamado Antônio, né? Ele é um cadeirante preto que ele tá voltando para casa depois de muitos anos. Aí tem uma passagenzinha lá no livro que ele comenta que fazia 20 anos, né, que ele não via o pai. Então significa que já ia fazer aí 20 anos que ele havia saído de casa, não via nem o pai nem a mãe. E ele agora, como cadeirante, está retornando para casa no Rio de Janeiro, né? E o livro se passa nessa volta dele para casa. Ele está pegando uma balsa, se eu não me engano, de Niterói para o Rio de Janeiro, é do Rio de Janeiro para Niterói. Eu sei que as descrições, né, que ele faz ali sobre a casa dos pais, o pai era classe média ali, então ele morava meio que numa casa do subúrbio do Rio de Janeiro, né, da cidade que ele morava. E aí a gente acompanha esse trajeto dele como cadeirante, voltando para casa, pegando a balsa. E ao mesmo tempo o livro vai fazendo aquele fluxo temporal que é típico da literatura contemporânea brasileira, no qual vai voltando ao passado e contando fatos da vida do Antônio, desde a adolescência até o momento do trágico acidente que deixou ele paraplégico e cadeirante, né? Então, é um excelente livro sobre essa representatividade tanto do cadeirante como preta, né? Eu sempre ficava pensando que depois de O Avesso da Pele eu não ia encontrar um livro, né, que tratasse sobre essas questões raciais de uma maneira diferente, que ficaria sendo todos os livros iguais. Mas esse aqui, esse Enquanto os Dentes, é um livro muito bom, apesar que o tema principal do livro não é essa questão racial. No caso aí, é muito mais esse capacitismo, é muito mais essa situação dele ser cadeirante, né? Então, é muito interessante porque a gente vai acompanhar todos os percalços dele como cadeirante, algo que é raríssimo da gente ver na literatura no geral, principalmente na literatura brasileira. Eu não lembro de ter lido outro livro sobre esse tema. Esse é o livro assim, que é o primeiro que eu li, e impressionante as descrições ali, né? Toda essa relação fortíssima do capacitismo que a gente percebe no livro. No passado, a história também é muito interessante, porque o pai de Antônio é um senhor militar
que o próprio Antônio só designa ele como comandante, né? E a relação entre ele e o pai sempre foi muito problemática, né? No passado, o Antônio ele ele não se alista, né? Ele é meio que colocado ali no exército quase como uma obrigação, porque o pai era um comandante renomado que teve que lutar muito para chegar lá, apesar de que o pai de Antônio ele é branco e a mãe de Antônio ela é preta, mas mesmo assim Antônio puxou muito mais a cor, né, a mãe, do que ao pai. E nessa questão aí do militarismo, ele descreve muito bem, né? Eu fico pensando que o próprio Carlos Eduardo Pereira, eu não vi a biografia, nem vi nenhuma entrevista dele sobre isso, mas ele deve ter passado por esse trajeto ou essa questão militarista aí familiar também, né? Aqui a gente percebe uma voz muito forte do autor em primeira pessoa, porque o autor é cadeirante. Então eu acho que a gente tem um personagem fictício, mas a gente tem quase um testemunho do próprio Carlos Eduardo Pereira nessa obra. Outro fato muito interessante é os pequenos percalços que o Antônio passa, né? Nessa situação de cadeirante, que eu achei muito interessante, né? Que ele vai colocando essa questão da cadeira, da falta de assistência governamental, da cadeira que eu digo, né? Porque ele tem uma cadeira lá chamada La Gringa, que ele dizia que era uma cadeira maravilhosa, mas essa cadeira era importada, ela quebrou, não tinha assistência. Ele teve que voltar para uma cadeira antiga, que era pesadíssima, né? E complicava muito a vida dele. Acho muito interessante uma passagem do livro que ele vai volta para casa, né? A rua na qual ele morava antigamente era de paralelepípedo, então era difícil para ele se locomover na rua. Muito interessante essa parte. O livro não é perfeito porque ele ainda é preso a algumas estruturas da primeira metade dos anos 2010. Como eu já havia comentado em outros vídeos, a literatura contemporânea brasileira, a partir de 2018, ela começa a mudar e o espaço retorna a ser algo importante. Aqui o espaço não era importante, é tanto que eu fiquei confuso com esse trajeto aí. E outra coisa, aquela estrutura da literatura contemporânea antiga, no qual o interno era muito importante e parecia que a narrativa não se movimentava. Parece que a história não vai chegar a lugar algum. Mas de toda forma, um ótimo livro de estreia, um importantíssimo livro para levar para a sala de aula e trabalhar essas questões de capacitismo. Valeu vocês e até o próximo vídeo.